Olá, bem-vindo ao Economês em Bom Português. Vamos falar do salário mínimo. Todo ano, nessa época, no início do ano, e agora não é diferente em 2022, há um reajuste do salário mínimo, que foi agora, passou a ser de R$ 1.212. Mas vamos ver um pouquinho a questão da história do salário mínimo no Brasil e no mundo, na verdade. Essa história de se instituir um valor mínimo de salário para o trabalhador começou lá na Austrália, ainda no século XIX. Um movimento lá que instituiu, aí sim, um valor mínimo para os salários. Aí começou-se na Inglaterra também, a partir de 1909, a discussão em torno disso para se fixar um valor para o salário mínimo. O primeiro país que colocou em legislação o salário mínimo foi o México, em 1917. E no Brasil, nessa época, começam as discussões em torno do salário mínimo. E temos que lembrar que o Brasil, até 1888, era um país escravocrata ainda. Então a coisa correu bem atrasada aqui. O que veio a acontecer com mais força a partir do governo de Getúlio Vargas. Então, na Constituição ali de 1934 já se começa uma discussão sobre a questão de se instituir um salário mínimo que garantisse ao trabalhador e à sua família condições mínimas de consumo, para sua subsistência, mas só se instituiu de fato em 1940 um valor mínimo de salário, e na Constituição de 1946, resumindo a história, é que ele começa realmente a aparecer lá como uma obrigação constitucional. Bom, falando disso aí agora, a questão desse novo salário mínimo que está instituído aí em 1.212. Ele era de R$ 1.100, passou para R$ 1.212. Vamos botar a tela 1 aqui, ó. Vou mostrar, olha como é que ficou isso, ó. O valor era de 1.100, passou para 1.212. Teve um aumento de 10,18. Tá, mas como é que se chegou nesse aumento? Esse aumento foi estabelecido levando em consideração o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O que é esse índice? Ele é medido pelo IBGE, o IBGE mede a renda, como é que variou a cesta básica e como é que isso afetou a renda das famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. O IBGE calcula o IPCA também, só que o IPCA ele vai abranger as famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e o INPC de 1 a 5 salários mínimos. Como é que a cesta de mercadoria dessas famílias, como é que ela se comportou. Então isso é um índice de inflação, que deu 10,02. Então o que está se dando agora de reajuste é um pouquinho acima do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A partir de 2020, o governo começou a instituir o INPC somente como o indicador de reajuste, quer dizer, o percentual que vai se reajustar passou a ser o INPC. Antes era o INPC mais o quanto havia crescido o crescimento do país, o PIB, de 2 anos atrás. Mas a partir de 2020, o que está se colocando como reajuste é somente essa questão da inflação, a inflação calculada pelo INPC. Então ele teve um reajuste um pouquinho superior, deu 10,18, ele passou a ser de R$ 1.212. Isso tem impacto, É claro, na vida das pessoas, obviamente, mas também nas contas do governo. Olha só, olhando de novo ali o nosso quadro ali, ó. Para cada R$ 1 de aumento do salário mínimo, o governo tem um aumento das suas despesas na ordem de 364,8 milhões de reais para cada R$ 1. Então, como aumentou de 1.100 para 1.212, deu R$ 112. Isso vai dar um impacto nas contas do governo de 40,9 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, realmente, é um número bastante considerável em termos de contas públicas. Esse é o reflexo para o governo. É claro que para o trabalhador, aquele que está vinculado ao salário mínimo, ele vai ter aí a recuperação da inflação somente, ele não tem um ganho real. Hoje se estima, que o Diese tem essa conta, que 56 milhões de pessoas no Brasil, de trabalhadores, são afetados por esse aumento do salário mínimo, sendo que 24 milhões são da Previdência Social, os beneficiários, os aposentados, os que recebem benefício. 24 milhões da Previdência, 56 milhões que são afetados diretamente. Outros ou estão fora desse mercado formal de trabalho ou têm renda aí que já não se mede por salário mínimo. Então, esse é o impacto que causa. É claro que se você pegar mais um dado do Diese, muito importante,
ele fala o seguinte: esse salário ele tem que garantir a subsistência, né, o gasto essencial de uma família aí, né, de pai, mãe e 2 filhos, por exemplo. Pode ser ela a trabalhadora, ele o trabalhador e 2 crianças. 2 crianças. Só que o Diese tem um cálculo que diz que esse valor para garantir a parte de alimentação, vestuário, moradia, a parte de higiene pessoal, mais lazer, né? Lazer e também previdência. Porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, assim, para que seja uma renda realmente que consiga fazer com que as pessoas usufruam mais da questão do consumo, ele deveria estar em torno de R$6.000. Né, R$6.000. Em novembro era 5.900 e alguma coisa, e agora teria que ser R$6.000. Em algumas regiões do país, esse salário agora que foi instituído, 1.212, não cobre nem 2 cestas básicas. A cesta básica mais cara hoje no Brasil é de Florianópolis, né? E ela está acima de R$700. Então você não dá nem para 2 cestas básicas. Então essa questão do salário mínimo necessário, justo, né, para que a pessoa tenha condições de subsistir, ele e a sua família, então ela é relativa porque depende da condição de consumo e dos preços em cada região. Aí temos uma questão muito importante a considerar. Tem alguns estados que não levam em consideração esse valor do salário mínimo, que é o nacional, né? São 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que têm legislações próprias sobre o piso, né? O salário mínimo daqueles locais. Alguns estados, ainda como São Paulo e Santa Catarina, ainda não definiram qual é que vai ser. Outros já estão definidos e são valores maiores do que esses valores, tem faixas diferentes. Então nem todos seguem esse salário mínimo que está sendo agora instituído pelo governo. Mas uma coisa importante que tem que ficar aqui é a seguinte: essa questão de salários a receber para um país, claro que quando você estipula qual é o mínimo que a pessoa tem que receber, e a gente falou aqui de 1.212, e também estamos falando de que deveria ser R$6.000, mas o que entra nessa consideração é o seguinte: quanto que as empresas podem pagar? E aí tem a ver com outras variáveis que são muito importantes, como o ambiente econômico empresarial. As empresas, para poderem pagar salários maiores, elas têm que ter condição de ter rentabilidade maior, mercado maior, a necessidade pelo recurso humano, as pessoas que vão trabalhar. Isso faz aumentar os salários. Quando você institui um salário mínimo, claro, você fixa um piso, mas isso não é garantia que todos vão receber, como a gente falou, né? No universo aí de 100 e poucos milhões de trabalhadores que tem no Brasil, 56 estão vinculados ao salário mínimo, sendo que 24 milhões são aposentados. E uma grande gama está fora do mercado formal. Então, o que é necessário realmente nessa discussão é entender que sim, precisamos ter um piso mínimo. Isso é essencial para que não haja abuso e que pelo menos se garanta aí o mínimo de condição de consumo das questões básicas para as pessoas. Porém, para que se avance nisso aí, para que o brasileiro receba realmente uma remuneração justa, ele precisa, é necessário que o país passe para um outro patamar em termos de criação de renda. Eu estou falando do PIB mesmo, né? Então, quando se cria um ambiente econômico, quando o país se torna atrativo para investimentos, quando o dinheiro vem para cá, isso sim vai gerar a condição de que salários maiores possam ser pagos para os trabalhadores, e aí você tem massas salariais aumentando e as pessoas podendo consumir mais. Então, atentar para isso. É preciso que a gente lute, todos nós, aqui a gente não fala de política, fala de economia, mas por ambiente econômico melhor, para que empresas prosperem, para que o próprio governo arrecade mais e ele também possa estipular salários justos, né, onde não haja ainda, né? Claro que a gente sabe que o salário público está numa condição melhor do que o privado, mas essa é a condição essencial. Porque nós tivemos, olha só, vou mostrar o quadro 2 aqui agora, ó. A gente teve ganhos reais no salário mínimo ao longo dos anos. Eu tenho aqui um comparativo, ó, de 5 de maio de 1995, quando o salário passou a ser R$100. Lá na instituição do Plano Real ainda, né, dos anos que se seguiram ali, até dezembro de 2021. Olha só, o salário mínimo, ele teve um aumento de 1.112%. O INPC, que é quem faz o reajuste dele, hoje, né? Em outras épocas, tivemos ganhos reais no salário mínimo que fizeram ele aumentar mais. O índice foi 459,83. O IGPM,
que mede muito a inflação no atacado, é um índice um pouquinho mais forte, o índice da inflação do aluguel, né? 792,36. E o IPCA, que é o irmãozinho do INPC, 448. Então, nessa trajetória, houve o ganho real do salário mínimo. Está ali a diferença em percentual. Porém, está longe de ser aquilo que é o ideal para as pessoas. Mas vou enfatizar, o ideal para as pessoas é que a economia, sim, tenha, né, vários períodos aí, de preferência décadas de prosperidade, que o país realmente cresça, e aí sim a massa salarial vai poder ser aumentada. Fica a dica então, vamos trabalhar para o país crescer, para a renda aumentar e para se poder sim aí, com negócios mais fortes, negócios mais dinâmicos, pagar salários melhores para os nossos trabalhadores, é isso que nós temos que perseguir. Por enquanto, se defende aí, com certeza, com um piso mínimo. Porém, o ideal é que a economia cresça e cresça forte, e aí sim os empresários na busca de pessoas, e olha só, vou dar outra dica aí, rapidinho, capacitação, vai te capacitar quem está nos ouvindo aí, porque quando você tem condição melhor de valor agregado em termos de conhecimento nas áreas específicas em que você trabalha, você passa a valer mais também. Isso aí ajuda a aumentar o salário. Valeu? Um grande abraço, até o nosso próximo Economês em Bom Português. Siga-nos nos nossos canais, inscreva-se no YouTube e continue nos assistindo. Um grande abraço.